E aí, tudo bem? Eu trouxe aqui dessa vez um exercício sobre elipse e a intenção é ser um exercício rápido, que a gente consiga resolver de maneira mais breve um pouco. Tem exercício sobre elipse já publicado no canal e falando de maneira muito mais lenta, um vídeo super demorado de quase 1 hora, em que eu explico sobre a elipse, sobre os significados do A, do B e do C, como obter a equação e também joguei o gráfico do GeoGebra. Então, se você quiser ver alguma coisa um pouco mais pormenorizada, ele está dividido em 3 partes e tem as explicações mais detalhadas e a conta feita de maneira mais explicada. Então, nesse vídeo, eu vou me focar em tentar resolver de maneira bem rápida. Então, aqui o exercício pede o seguinte: determine a equação paramétrica, vértices, focos e faça o esboço do gráfico da elipse 25x² mais 16y² mais 150x menos 32 igual a 159. Bem, eu vou começar aqui escrevendo essa equação, então 25x² mais 16y² mais 150x menos 32y igual a 159. O primeiro passo vai ser a gente juntar x com x, que a gente tem o 25x² e 150, e o y com y aqui, para colocar um perto do outro para conseguir fazer o procedimento de completar quadrado. Então, eu vou escrever assim. Eu vou separar as cores para ficar mais fácil de identificar. 25x² mais 150x mais 16y² menos 32y é igual a 159. Eu fui deixando um espaço aqui que ele é proposital por conta do restante do raciocínio. Bem, aqui eu posso colocar o 25 em evidência e ficar com 25 que multiplica x². E aí, se a gente pegar o 150 e dividir por 25, dá 6. Então, eu posso escrever aqui mais 6x e eu vou fechar o parênteses aqui à frente, propositalmente, porque eu tenho mais coisa para resolver nesse x. Posso aqui também colocar o 16 em evidência e ficar com y² menos, 32 aqui dividido por 16 dá 2. E aqui menos porque o sinal daqui é de menos. Então, menos 2y. Vou deixar um espaço aqui e colocar igual a 159. Aqui, então, o que a gente tem que fazer é a ideia de completar quadrado, não é? Nessa primeira parte do x, é alguma coisa do tipo a² mais 2ab. E aí, para ser um trinômio quadrado perfeito, teria que ter um b² aqui. Como não tem, como esse espaço aqui está vazio, eu vou fazer o seguinte. Se tiver um mais b² aqui, seria um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou botar menos b². Por quê? Porque mais b² menos b² eles se cancelam e dá zero. E tem que dar zero porque não tinha nada ali. Se você comparar, então, o a² com x², a gente conclui, então, que o a é x, né? nesse pedaço aqui do y. Né? O 2ab, se você comparar com 6x, como o a gente já descobriu que é x, então a gente vai ter 2 vezes x vezes b, né? Aqui a gente concluiu que esse a aqui é x, então 2 vezes x vezes b está dando 6x, a gente conclui que o b é 3, não é isso? 2 vezes x, 2x, com 3 daria o 6x. Então aqui a gente conclui que o b é o x, ou perdão, que o b é 3, não é isso? O b é 3. Então aqui se o b for 3, 2 vezes x vezes b vai dar 6x. Deixa eu apagar isso aqui para evitar essa confusão. Então estaria faltando b² somando, mas aí eu teria que colocar o subtraindo. Somando, porque aí esses 3 termos aqui, eles fecham um trinômio quadrado perfeito. E aí eu tive que botar o menos b² para poder balancear a equação, né? Não tinha nada, se a gente colocou b², tirei b². Mas agora sabendo que o b é 3, então o b² vai dar 9, não é isso? Então eu posso escrever aqui mais 9 menos 9. Agora aqui na parte do y, aqui para a parte do x, o a é x e o b é 3. E aqui para a parte do y, a gente tem um a² menos 2ab e, pelo mesmo motivo, mais b² menos b². Não vamos confundir esse a e esse b do lado do x com esse a e esse b que a gente vai achar aqui agora do lado do y, ok? O lado do x está resolvido, acabou. Agora a gente vai pensar agora em termos de y. Bom, o a² sendo y², a gente já conclui então que o a é y.
Então aqui falta comparar o 2 vezes A vezes B com 2y. Mas a gente acabou de descobrir que o A é y. Então a gente vai ter 2 vezes y vezes B, está dando 2y. Então o B tem que ser 1, não é isso? Porque 2 vezes y vezes 1 dá o 2y. Então a gente descobre aqui então que o B é 1. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. E apagar isso aqui. Então a gente vai ter o mais b ao quadrado e o menos b ao quadrado, por quê? Mais b ao quadrado com menos b ao quadrado zera, e tem que zerar porque desse lado não tinha nada, certo? Deixa eu voltar essas coisas aqui. Porém, escrevendo dessa maneira, esses três termos aqui podem ser colapsados para um trinômio quadrado perfeito. Bem, então se a gente descobriu que o a é y e que o b é 1, eu posso tirar então esse b ao quadrado aqui e esse menos b ao quadrado aqui. Eu vou ficar com 1 ao quadrado dá 1 e menos 1, não é isso? Então aqui a gente fica com mais 1 e o menos 1. Relembro mais uma vez que o a que a gente achou do lado de cá do y, do x, não é o mesmo a que a gente achou aqui do lado do y e vice-versa. Lá foram os coeficientes para x, aqui são os coeficientes para y. Então deixa eu apagar isso aqui um pouco. Foram encontrados. Então esses três primeiros termos podem ser colapsados para um trinômio quadrado perfeito. Em algum momento eu vou fazer um vídeo discutindo melhor essa coisa de trinômio quadrado perfeito. Eu vou ver se eu linko aqui nesse vídeo. A única observação que eu faço é que quando você resolve esse trinômio quadrado perfeito, por exemplo, aqui nesse caso do y, né, nesse caso aqui, a gente está falando que o a ao quadrado é o y ao quadrado. E o natural é extrair a raiz dos dois lados, aí você corta e diz que o a é y. A única coisa que eu aviso é que você não pode generalizar essa regra, porque o correto é que a raiz de y ao quadrado é módulo de y, porque a gente não sabe se o y é positivo ou não. A questão é que para cá, para esse caso de completar quadrado para cônica e também para quádrica lá na frente, funciona simplesmente fazer isso, mas não generalize essa regra. A raiz de y ao quadrado correto é módulo de y, e aqui, por motivos que em outro momento eu vou explicar, serve fazer essa simplificação aqui. Aqui serve, não generalize, ok? Bem, então eu apaguei isso aqui tudo e vamos continuar o procedimento. Descobrimos o a e o b do x, que está aqui desse lado. Descobrimos o a e o b relacionado ao y, ao trinômio quadrado perfeito do y, está do lado de lá. Então, esses três termos aqui do lado do x, eles podem colapsar para x mais 3 ao quadrado. Da mesma maneira, esses três termos aqui do y vão poder colapsar para y menos 1 ao quadrado. É menos porque aqui é menos, e desse lado é mais porque do outro lado é mais mesmo, ok? Está só seguindo a fórmula do trinômio quadrado perfeito. Então, prosseguindo, a gente fica aqui com 25 que multiplica. Esses três termos, eles vão então se transformar em x mais 3 ao quadrado, e o menos 9 está ali, vou precisar lidar com ele depois, mais 16. Bom, esses três termos aqui se tornam y menos 1 ao quadrado, e o menos 1 eu preciso lidar com ele depois. Caso você não tenha visto, esse menos 1 é esse menos 1 aqui, e esse menos 9 é aquele menos 9 lá em cima, ok? Eles mantêm aqui, que é igual a 159. Bom, o que eu vou precisar fazer aqui agora é realizar a distributiva. Eu vou fazer o 25 vezes esse menos 9, para ele sair desse parênteses, e o 16 vezes esse menos 1, para ele também sair desse parênteses. Então, como a gente já acabou de lidar com esse negócio do x e do y separadamente, eu vou usar agora só a cor branca, e fico com 25 que multiplica x mais 3 ao quadrado, e o 25 vezes o menos 9, ele dá 225. Menos 225. Aqui eu vou ter mais 16, que multiplica y menos 1 ao quadrado. Opa, o quadrado aqui. E o 16 vezes o menos 1 vai dar menos 16, igual a 159. Bem, 25 que multiplica x mais 3 ao quadrado, mais 16 que multiplica y menos 1 ao quadrado,
é igual então a 159 mais 225 mais 16. O 225 estava negativo, foi para o outro lado positivo, menos 16, né? Negativo foi para o outro lado positivo, por isso que a gente tem essa soma. Então, 25 que multiplica x mais 3 ao quadrado, mais 16 que multiplica y menos 1 ao quadrado, é igual a 159, 359, isso dá 400. 400. É isso mesmo? Espera aí. 5, 9, 5, 4, tá certo, 400. Então, o que eu vou fazer aqui agora é dividir os dois lados por 400, dois lados da igualdade, né? Tem essas três frações para compor. E a gente vai simplificar, ó, o 25 com 400, a gente vai dividir em cima e embaixo por 25. 400 dividido por 20 é 16. Então, a gente fica com x mais 3 ao quadrado sobre 16, mais... aqui 16 por 400, mesma coisa, né? Y menos 1 ao quadrado sobre 25, né? 16 com 425, é igual a 1. E o que aconteceu aqui foi que a gente conseguiu achar essa é a equação reduzida da elipse. Equação... Opa, apaguei sem querer. Equação reduzida da elipse. Então, a primeira parte do exercício, que pedia para achar a equação reduzida, foi resolvida. E qual é o benefício disso? A questão é que, nessa equação reduzida de elipse, a gente vê aqui que o maior valor, né, do denominador está no y. Então, essa é uma elipse que está, vamos dizer, esticada, né, na direção vertical, né, paralelo ao eixo y. Então, ela está esticada nessa direção. Eu não sei se o centro da elipse está no centro do sistema, não está. Impossível. E aqui, o 16 ao quadrado vai ser o segundo eixo, né, dessa elipse, vai ser esse eixo menorzinho aqui. E eu falei que ela não pode estar no centro, o meio da elipse não pode estar no centro do sistema cartesiano, porque como que é a equação reduzida da elipse? Ela é x menos o x desse centro da elipse, né, do meio dela ao quadrado, sobre o a ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado da elipse sobre o b ao quadrado é igual a 1. Isso, normalmente a gente diz, chama o a do maior eixo. Então, se esse cara embaixo do x for o maior eixo, ela fica na horizontal. Só que o nosso caso aqui não. No nosso caso, o maior eixo está embaixo do y. Então, aqui, deixa eu trocar esses caras e colocar o b ao quadrado aqui e o a ao quadrado aqui. Então, no nosso caso, ela é dessa maneira. E aqui o meio dela tem coordenadas x desse centro dela, do meio dela, e tem coordenada y desse centro dela. Então, o centro dela não está na origem do sistema. Então, aqui na equação reduzida, a gente saca, veja bem, aqui aparece menos o x do centro e aqui também o menos o y do centro. Então, a gente tem que olhar com o sinal trocado. Se aqui é mais 3, peraí, deixa eu usar outra cor para destacar. Se aqui é mais 3, então o x do centro é menos 3. Se aqui é menos 1, então o y do centro vai ser 1, vai ser positivo. Então, se baseando, deixa eu reduzir isso aqui, essa equação da elipse aqui para ficar pequenininha para servir de exemplo, para a gente lembrar. Então, observando essa equação de elipse e, deixa eu deixar verde mesmo, observando essa equação de elipse aqui com esses valores que a gente tem aqui em cima, fica fácil de ver que, então, para o nosso caso, o centro dessa elipse é o ponto menos 3 e 1. O a dessa elipse é 5, porque aqui aparece o a ao quadrado, que é 25, então o a é 5. E o b é 4, porque aqui novamente aparece o b ao quadrado, que é 16. Além disso, então, a gente conseguiu esses valores aqui. Além disso, na elipse, aquele parâmetro c da elipse é raiz de a ao quadrado menos b ao quadrado, não é isso? E, então, nesse nosso problema, a gente tem que o c é raiz. Bom, o a ao quadrado é 25, então 25 menos o b ao quadrado é 16, 25 menos 16, 25 menos 16 dá 9. Beleza, então o nosso C é 3.
E a gente conseguiu todos esses parâmetros que a gente precisava para conseguir fazer o esboço. Bem, mas antes do esboço, aqui em cima o exercício pediu equação paramétrica, ou melhor, sistema de equações paramétricas, né? Algumas vezes, sei lá, pode estar escrito equação paramétrica, mas o que a gente quer, na verdade, é um sistema de equações paramétricas. E no caso da elipse, então, sistema de equações paramétricas para elipse. Ou equação paramétrica, se falar desse jeito dá para entender. O sistema então de equações paramétricas da elipse ela é x é igual a esse x do meio da elipse mais o a cosseno t e o y é igual a y do centro da elipse mais o b seno t se o maior eixo estiver no x. Só que esse não é o nosso caso. O maior eixo está no y. Então aqui vai entrar o a e aqui vai entrar o b. Então, para o nosso caso, assim, e faltou mencionar esse t, né? Que o t ele varia de 0 até 2π. Então, no nosso caso, a gente vai ter que o sistema de equações paramétricas ele vai ser então o x, esse x do centro da elipse a gente descobriu aqui, ó, tá aqui, ó, é menos 3. Então, menos 3. E o parâmetro b a gente descobriu aqui que é 4. Então, menos 3 mais 4 cosseno t. O y do meio dessa elipse ele está aqui, a gente descobriu que era 1. Então, vai ser 1 mais o a, que é 5, seno de t, com 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 2π. Então, está aqui. Conseguimos encontrar a equação paramétrica da elipse. Bom, a gente precisa agora achar vértices e focos, não é isso? E definir esses eixos, fazer o esboço do gráfico. Mas, então vamos pensar aqui um pouco com relação ao esboço do gráfico. Esboço do gráfico. A dica vai ser a seguinte. Nesse nosso caso, essa nossa elipse ela é esticada verticalmente. Vamos colocar dessa maneira. O que isso ajuda a gente? Ajuda no seguinte. Bom, se esse cara aqui ele for o centro... Peraí, deixa eu botar ele um pouquinho mais para baixo. Se esse cara aqui ele for o centro ou o meio da elipse, bem, como a gente sabe que ela está esticada para cima, então, se a gente partir desse C e andar A para cima, a gente acha um dos vértices. Eu vou chamar esse cara de V4. Você vai entender por quê. Então, partindo desse mesmo C, se a gente andar A para baixo, a gente para no outro vértice que eu vou chamar de V3. Partindo desse ponto C, se a gente andar B para a direita, a gente vai achar um vértice que eu vou chamar de vértice 2. E voltando B, essa mesma quantidade, só que voltando B, então aqui é B e aqui é B também, voltando aqui para a esquerda, a gente acha o vértice que é o V1. E eu nomeei dessa maneira só para a gente ficar V1, V2, V3, V4. Por quê? Porque eu pensei dessa maneira. Não existe muita ordem para esses vértices desde que eles sejam corretamente determinados. Além disso, a gente precisa saber o foco, determinar o foco, né? Partindo desse meio da elipse, e na verdade eu chamei de C, mas deixa eu voltar atrás, eu vou chamar de M de meio. Sabe por que eu gosto de chamar de M? Porque a gente tem esse parâmetro C pequeno que a gente determinou aqui, lembra dele? É com esse parâmetro C, que a gente determina o foco. Como o maior eixo está na direção vertical, né, paralela ao eixo Y, então o foco ele vai estar saindo desse meio da elipse, ele vai estar C para cima. Então esse tamanho aqui, essa distância é C. Esse Czinho pequeno que a gente achou lá em cima. Mesma coisa, se você caminhar do meio e descer C para baixo, então aqui é C, deixa eu colocar o C aqui desse lado, você acha outro foco. Então se eu chamar esse cara aqui de foco 1, esse aqui de foco 1, esse cara aqui de foco 2, pode ver que ó, uma das exigências para a elipse é a distância entre os dois focos serem 2C. Além disso, a gente está cumprindo aqui que a distância entre os dois vértices, né, nesse maior eixo está dando 2A. E a distância desses outros dois vértices no menor eixo está dando 2B. Esse é o essencial que a gente precisa saber com relação
a geometria da elipse, né? O que esses parâmetros que a gente achou na equação, na equação reduzida significam. Bem, então para fazer um esboço, veja bem, eu não vou me dar o trabalho de fazer nada muito certo. Eu vou no máximo usar a régua aqui para fazer o XY. Mas antes de fazer isso aqui, vamos pensar o seguinte. O nosso meio está aqui no ponto -3, 1. O A está no 5, o A é 5, o B é 4. Certo? Então vamos pensar nesses três para, na verdade, deixa eu inclusive copiar esses caras aqui. E, peraí, deixa eu copiar que eu não copiei. Vou dar um Ctrl C aqui. E deixa eu colocar esses caras aqui para... trouxe para o lugar errado, né? Aqui, para ele servir de referência. Deixa eu apagar isso aqui também. Eu vou deixar esse desenho pequenininho aqui no canto, só para servir de lembrete para a gente fazer o esboço. Bom, como o maior eixo é paralelo ao eixo ao XY, o eixo AY, e como o nosso A é 5, então partindo aqui do meio a gente anda 5 para cima e 5 para baixo, dando um total de 10. Então a gente tem que pensar num total de 10 pontinhos no gráfico, uma distância igual a 10 unidades no gráfico, né? Em Y. Da mesma maneira, como o nosso parâmetro aqui B ele é 4, significa que partindo do meio, a gente anda 4 para um lado, 4 para o outro, e isso dá um total de 8. 4 aqui e 4 aqui. Então, quando a gente for fazer o gráfico, a gente tem que pensar a partir do meio, 5 para cima, 5 para baixo, deixa eu apagar um pouco de coisa aqui, 4 para a direita, 4 para a esquerda. Então, eu vou fazer o gráfico tendo em mente essas dimensões para não me precipitar no gráfico e acabar tendo que redesenhar ele depois. Aumentar o tamanho X, o eixo X, ou diminuir, ou aumentar para outra direção, enfim. Agora sim, deixa eu chamar a régua aqui. Você provavelmente vai ter uma régua. Então, o ponto do meio, ele é o ponto -3 e 1. Aliás, deixa eu, antes de chegar com a régua, o ponto no X é -3. Então, aqui é o -3. Se a gente andar 4 para um lado, -3 mais 4, a gente para no 1. E se a gente voltar 4, a gente para no -7. Então, quando eu for fazer o gráfico, eu tenho que pensar no x indo do -7 a 1. Da mesma maneira aqui, o y está na coordenada 1. Só que o nosso A é 5. Então, a partir da altura 1, no y, eu preciso andar 5 para cima e vou parar no 6, e 5 para baixo e vou parar no -4. Então, quando eu for fazer o eixo y, eu tenho que pensar em ir do -4 a 6, enquanto no eixo x eu preciso pensar indo do -7 a 1. Certo? Bem, então, deixa eu apagar mais esse monte de coisa aqui. Então, o x, ele vai... Deixa eu agora finalmente trazer a régua. Então, quando eu for fazer o gráfico do x, o x vai do -7 a 1. Deixa eu colocar ele aqui assim. Do -7 a 1. Então, e o y ele vai do 1 menos 5 menos 4, ele vai do -4 ao 6. Então, ele vai do -4 ao 6. Ele vai um pouco mais acima no x do que abaixo, mas ele também vai um bocado para baixo. Deixa eu redesenhar isso aqui, mais ou menos assim. Bem, o esboço você sabe que não precisa de muita precisão, até porque ele é um esboço, ele é mais para você conseguir expressar, demonstrar que você entende a ideia da elipse. Então, aqui, vou botar um espaçamento qualquer, assim, tá legal. Esse aqui é o 1. Então, aqui é mais ou menos o -1, -2, -3, -4, -5, -6 e -7. Mais ou menos isso, não ficou muito bom, mas eu também não esperava que fosse ficar. -4, -3, -2 e -1. E 1. Nem tem muito a intenção de ser, né? Então, aqui no x, aqui é o -1, -2, quebrei a cara, -3, e o -4 vou precisar aumentar. Então, aqui mais ou menos é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6.
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ficou horrível. Deixa eu chamar a régua de novo. Opa, saiu no mesmo lugar. Ganhei o exercício aqui sem querer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tá lá. Construímos. Esse cara aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Bem, então o meio dessa elipse está aqui. Ele é o menos 3 e 1. E o menos 3 e 1, ele está aqui, mais ou menos, sem muito compromisso de ficar perfeito. Esse aqui é o centro, o meio da elipse. Está aqui. Ele é o ponto menos 3 e 1. Deixa eu botar aqui que é o menos 3 e 1. Bom, então, para a gente poder descobrir esses vértices aqui, ó, que é o vou começar pelo vértice 3. Nesse desenho aqui, ó, tá aqui esse cara aqui de baixo, ok? Deixa eu passar esse F1 um pouquinho para cima. Opa. Só um pouquinho, assim tá legal. Então, a gente começa desse vértice aqui de baixo. Então, eu vou ter, a partir do 3, o meu A é 5, então eu tenho que voltar 5. Descer 5, então, dessa altura aqui, descendo 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho parar na altura 4. Na altura menos 4, né? No menos 4 no Y. Só que nessa direção aqui do X, que é menos 3. Então, aqui eu vou vir descendo 4, descendo 5, né? Vim parar no menos 4. E tá aqui. Esse cara aqui, então, é o vértice 3. Então, ele vai ser o menos 3 e menos 4. Correto? Deixa eu até trocar essa cor, senão vai ficar tudo amarelo. Esse vértice aqui, deixa eu colocar ele em azul. Assim tá legal. Da mesma maneira, para achar o vértice de cima, então aqui a gente sai aqui do meio, que esse é o meio que eu estou fazendo uma bola bem grande. Então, eu tenho que subir a 5. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. E venho parar aqui na altura do 6. Só que na direção do x, sendo menos 3. Então, está aqui o outro vértice. Deixa eu botar ele de azul de uma vez. E esse é o vértice 3, não, o vértice 4, não é isso? O vértice 4 ele vai ser, então, menos 3 e 6. Pronto, vértice 3 e vértice 4, os vértices associados ao eixo paralelo ao eixo Y, né, o eixo vertical, foram encontrados. Agora, na parte horizontal, que são esses dois caras aqui, na verdade, deixa eu colocar em verde para bater com o meu desenho. Então, só para relembrar, a gente achou, então, esse cara aqui embaixo e achou esse cara aqui em cima, né? Agora, falta a gente achar esses dois outros vértices aqui. Então, partindo aqui do meio, o nosso parâmetro B é 4, então se eu andar 4 para a direita, vamos ver, partindo dessa direção aqui do x, 1, 2, 3, 4, eu venho parar nessa direção do 1 aqui. Só que eu mantenho a mesma altura em x. Então, perdão, a mesma altura em y, a mesma coordenada em y. Então, aqui, a gente vai parar nesse ponto aqui, que é o ponto x1 e y1. Então, esse vértice 2, ele é o ponto 1 e 1. E, para acabar os vértices, pelo menos, a gente partindo desse ponto, a gente tem que voltar 4. 1, 2, 3, 4. Paramos no menos 7. E também na altura 1. Então, a gente vai estar aqui na direção do 7. Esse vértice vai estar aqui na altura 1. E esse é o V1, que ele é o vértice, então, menos 7 e 1. Falta agora os focos. E para os focos a gente precisa saber o C. O C a gente calculou, está aqui o C, ó. O C dava 3. Então, partindo aqui do meio, se a gente andar C para cima, que é 3, então partindo daqui a gente andar 3, vai ser 1, 2, 3. Então, a gente para na altura do 4, que é aqui. Então, o foco está aqui, na altura do 4, aqui. Então, esse foco, que eu vou chamar de foco 2, ele tem o x dele é menos 3 e a altura é 4. E agora, descendo para achar o outro foco, a gente vai ter que descer 1. Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente tem que descer aqui 1, 2, 3, 4 e terminamos na direção do menos 3. Ó. Então, deixa eu reconfigurar aqui. Nessa altura do menos 3, tá? Esse outro foco eu vou chamar de F1. Esse foco 1, então, ele é o menos 3 e menos 3, é isso?
Não, não é, porque a gente precisava descer 3 e não 4, né? Espera aí, isso está errado. Aqui então a gente tem o nosso parâmetro C, eu esqueci de anotar aqui, é 3, eu estava pensando no 4. Então partindo daqui a gente tem que descer 1, 2, 3 e agora sim a gente para na direção do menos 2. Só para conferir, ó, esse foco aqui vai ficar 1, 2 de distância do vértice, assim como esse foco de cima está 1, 2 de distância do outro vértice. Então agora sim está certo. Eu confundi um parâmetro com o outro. Então aqui a gente vai estar na altura do menos 2 aqui. Então esse foco 1, ele vai ser o foco menos 3 e menos 2. E aqui então, o trabalho agora, eu não sou bom desenhando, mas é a gente conseguir fazer a elipse passar por esse vértice, por esse vértice aqui e esse vértice aqui. Então a elipse precisa passar pelos vértices e passando pelos vértices a gente vai conseguir um esboço. Bem, eu como falei não sou muito bom desenhando, vou tentar aqui, mas como é um esboço não existe um compromisso muito grande com o desenho ficar direitinho. Então a ideia desse elipse... Opa, não passei pelo vértice, né? E errei completamente esse vértice aqui embaixo, mas a ideia da elipse é mais ou menos essa. Aqui como ficou muito ruim, né? Muito. Completamente torto, mas desenhar aqui nesse tablet ele é realmente difícil, porque ele desliza muito. Eu vou usar aqui, como é possível, a ferramenta de elipse, aqui, e vou colocar essa elipse aqui. Deixa eu colocar de tinta amarela aqui. Espera aí, não aceitou mudar a cor. Assim. Deixa eu tentar encaixar ela aqui direitinho nos vértices. Espera aí. Eu acho que praticamente funcionou. Chegar lá um pouquinho só para cá para passar pelo outro vértice. Então, tá aí. Esse então é o desenho da elipse que a gente está buscando e tá meio esquisito porque também está fora de escala. Ó. Aqui eu tenho um tamanho e aqui eu tenho outro que é um pouco maior, mas é basicamente o que a gente queria. E esse é o esboço dessa elipse que a gente estava procurando. Eu acho que está tudo resolvido, não está? Vamos lá. Equação reduzida, equação paramétrica, vértice, foco, esboço do gráfico. E sim, está tudo resolvido. E o exercício está pronto. E é isso aí.